E aí, pessoal, muito bom dia a todos, tudo bem? Como é que estão aí? Fala conosco. Bom dia a todos. Bom dia demais. Peraí, deixa eu apagar aqui. Professor, que prova foi aquela, hein? Me fala aí, foi difícil, médio, fácil? Como é que foi? Professor, eu demorei mais de 2 horas e 40 minutos para fazer. Mentira, Eu fiz mentira. 3 mesmo. Juro, professor. Caraca, gente, eu fiz. Nossa, mentira, gente. Eu pensei Te assim, juro? nossa, eu terminei a prova e eu pensei, putz, peguei leve demais, a galera vai gabaritar em peso, meu. Leve, professor? Meu Deus. Meu Deus. Você pegou leve, professor. Eu vou tirar 0 na sua matéria. Eu não tô nem brincando. Não vai tirar, ninguém vai tirar 0 aqui, não existe ninguém que Professor, a gente vai, tá? Nossa senhora, vamos sim. Meu Deus. Foi muito difícil, gente. E não tinha muita conta pra fazer, né? Tinha muita conta Foi pra muito fazer? difícil. Não tinha muita conta, mas sei lá, era. Não consigo. Perguntas Foi difíceis? na última questão que a gente ficou. Uma questão que a gente ficou fazendo ela, a gente não conseguia fazer e foi difícil pra fazer. É mesmo? Eu só não lembro qual que foi agora. Vocês conseguiram achar o gráfico de y é igual a x? Acho que sim, né? Essa Eu acho questão, que sim. gente, sabe o que é engraçado? Que vocês sabem isso aqui, ó. Vocês sabem isso aqui. Isso vocês sabem fazer, né? Agora, o mais simples assim, ó, dá um medo, não dá medo? Não é verdade isso? É muito estranho, né? Que a maior parte dos alunos, eles vão lá e começam a aprender equação de reta e pá, equação de reta, equação de parábola e pá, equação de parábola. Aí a gente coloca a equação de reta mais simples da vida, y igual a x. E isso pode complicar. Isso pode complicar porque na hora você fala, eita porra, e agora? E agora? Isso aqui é simples, gente. Se o y valer 1, o x vale 1. Se o y valer 2, o y vale 2. Se um valer menos 2, o outro vale menos 2. Então, num gráfico assim, ó, x vale 1, y1. Tem um ponto assim. X vale menos 2, y vale menos 2. Tem um ponto assim, ó. Fica uma reta assim, ó. O gráfico é uma reta assim, ó. Bonitona, tá? É só uma reta. Deu isso aqui de vocês? Deu, graças a Deus. Deu, graças a Deus e graças aos seus conhecimentos, né? Deus colocou aí as coisas, o entendimento aí, né? A existência disso, né? Aí a gente não, a gente estudou e não tem muito erro não, tá? Esse é o gráfico y igual a x. Bem simples, né? Tem alguma questão que a Via aí já gostou, já falou, opa, acertamos uma aí, né? Acertamos uma. Essa aí acho que valia 2 pontos ou 1 ponto só? Se for 2 pontos, já tem 2 pontos na Professor, prova. falando nisso, a prova valia 10. Como assim? O que aconteceu? A gente não vai ter 2 provas? Vai ter 2 provas. E aí, olha só, nós vamos somar as duas e dividir por 2 e aí vai ser o peso dela do bimestre. Entendeu? Ah, mais as TCs, né? Então, olha só. As TCs, elas valem 40% da nota, tá? A prova vale 60% da nota, tá? Então imagine o seguinte, prova 1, Beatriz tirou 9. Prova 2, a Vit tirou 8. Beleza? Ah, não, professor, aumenta aí. 8,9 então. Aqui, ó, melhorou. Tá? Imagine que vocês tiraram isso e entregou todas as TCs. Então de TC, você ficou com 10. Tá? Imagine... TC, gente, é muito importante vocês não deixarem de entregar. Por quê? Porque a tarefa de casa, normalmente, eu não... Imagine que você fez a conta toda certinha aqui. Fez a conta, e aí você colocou y igual a 2 de resposta e estava errado. Não era isso. Pessoal, eu nunca vou zerar tudo e vou falar, não entregou a TC. Ficou com 0 de TC.
Não, isso é absurdo, é absurdo. Se você fez a conta toda, demonstrou, só errou no finalzinho, bom, se a questão vale 2, você vai ficar com 1,5, 1,75, então é mais ou menos por aí. Por isso que eu quero dizer, as TCs, se você errou alguma coisinha que é plausível, que eu olhe lá e falo, putz, é normal esse erro, gente, você pode ficar com 10, mesmo tendo errado várias coisas, de verdade. É melhor que você tente fazer. Então imagine que você tirou essa nota. Quanto que vai ficar de nota do primeiro bimestre? Olha só, 40% de 10, daqui você já tem 4, mais qual é a nota que você tem P1 e P2? Bom, P1 e P2, eu vou tirar uma média delas. Então, ó, vamos mudar os valores aqui para ficar vamos supor que na P2 você tirou 4 só. Não foi muito bem não, tá? Tirou 4 aí. Vai tomar uma surra da mãe, né? E do pai. Vamos lá. Então você ficou P1 mais P2 dividido por 2. Você vai ficar 9 mais 13. Opa, 9 mais 4, 13 dividido por 2, 6,5 de prova, tá? Então você vai ficar com mais 60% de 6,5. E aí quanto que ficaria a sua nota final aqui, ó? Vamos ver? 0,6 vezes 6,5 dá 3,9. Com mais 4, você ficou com média de primeiro bimestre, 7,9 de primeiro bimestre, tá? Primeiro bimestre. Entendeu como é que é a nota, gente? Como é que é a nota? Eu queria perguntar uma coisa pra vocês, mas eu não queria que vocês mentissem, não. Os professores fazem assim, tipo, a prova vale 6 e as TCs vale 4? Ou a prova vale 7? Geralmente as provas valem 7. 7? E Os TC normalmente valem as TCs valem tipo 1 e a participação também tem. Depende do professor. Depende muito. Legal, Muito legal. mesmo. Nossa, pessoal, pro próximo bimestre talvez eu coloque participação, tá? Porque na aula ao vivo, assim, eu normalmente não dou participação não, assim, porque o aluno acaba participando lá, faz parte da aula presencial. Agora aqui é muito ruim dar aula pras paredes, aqui na minha casa é mó silêncio, ninguém fala nada. Vocês até uma turminha que fala, assim, um pouquinho, né? Mas tem turma que não fala muito. Turma do segundo colegial é uma turma que não fala. É meio engraçado, assim. Na verdade não tem nada de engraçado, é super triste, assim. Eles não falam nada. Nem questões, nem piada, nem sobre futebol, nem sobre arte, nem sobre música. Não falam nada. Nossa, que tristeza. A aula é uma monotonia doida. Então, gente, perceba aí. Você entregou as TCs. Você foi bem em uma das provas, a outra você até pode, ir mais ou menos mal que fica com uma nota boa, né? Eu não sei vocês, mas na idade de vocês, no primeiro ano, se eu tirasse 7,9 eu ficava meio triste. Eu não gostava não, tá? Não gostava não, eu gostava de tirar 9, né? Ou 9,8, né? 10. Professor, eu só ficava triste quando eu tava mais ou menos no quinto ano. Depois do sétimo, quando a gente tira acima da média, tá muito bom, tá ótimo. Não pode pensar assim, para, não vem se nivelar por Professor, baixo, que a não. gente esperou na sua prova, meu Deus, a gente conseguiu tirar 7. Meu Deus. Olha a VIT aí, ensino médio, passar é felicidade. Quando eu estudei na USP, gente, lá na USP a média é 5. Vocês acreditam? A média é 5. E a gente ralava muito pra chegar no 5. A galera falava, 5 é 10, hein? 5 é 10. Tirou 5, tá bom. Né? Tirou 5, tá bom. Mas é isso então, pessoal. Depois eu vejo se eu consigo já mostrar pra vocês as notas. Eu ainda nem olhei lá, tá? Nem olhei. Não sei se vocês repararam aí, quem foi procurar as questões na internet provavelmente não encontrou, né? Fiz questões elaboradas, assim, que a gente mesmo inventa e que a gente mesmo cria. Às vezes até pega alguma coisa do livro, mas muda a roupagem, né? Então, é mais ou menos por aí. Nossa, professor, eu fiquei com tanta raiva do senhor. Umas questões parecidas com a apostila, só que diferente. É Nossa, igual, só que eu não quero me matar. Exato, mas é assim mesmo que funciona, tá? As minhas provas sempre serão assim, elas sempre exigem que o aluno, assim, pense um pouquinho mais. Sempre. É quase aquilo que tava, é quase igual da aula, mas muda um pouquinho, é sempre assim. Pessoal, a gente tá em que módulo aqui? Deixa eu correr. Estamos no módulo 13 e 14, é isso? Acho que é isso, deixa eu ver.
A gente não fez todos os exercícios aqui, mas eu lembro de ter feito já esses aqui, ó. O smartphone... Essa nós fizemos. Não lembro se nós... Pessoal, me ajuda aí a lembrar quais... Até onde a gente fez de exercícios. Exercícios do módulo 11, eu acho que nós fizemos. Ah, essa é da corrida, eu lembro dela. Lembro dessa da corrida. A prova de maratona eu acho que eu também lembro. Então nós estamos nos exercícios do módulo 12, tá? Exercícios do módulo 12. Vamos lá, vamos já tentar fazer. Já pega o seu caderninho aí. Vamos tentar fazer alguns exercícios do módulo 12. E aí a gente resolve na lousa e vamos conversando. Deixa eu só organizar aqui. Pegar minha calculadora, tudo. Vocês não podem usar calculadora, né? Vocês usam, gente, calculadora em casa, assim? Ou estão evitando usar para não... Eu uso, professor. Usa? Você não acha perigoso? Porque, assim, no vestibular não pode, né? Então, mas é porque, assim... Normalmente, eu não pego, tipo... Algumas, por exemplo, eu uso a calculadora normal, eu não uso a calculadora que o senhor usa, que eu esqueci como é o nome. Então, tipo, são coisas que eu sei fazer, entendeu? Entendi, Só que eu tenho preguiça de pensar. Ah, entendi. Não, tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Vamos ler aqui, gente. Oh, meu Deus, já tem até a resposta do bichão aqui, né? Mas, bom, vamos ler aqui a questão. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, o famoso os marronzinhos que multam a gente, ó, testou em 2013 outros radares. Aí dá uma olhada aqui, ó, tenho 2 carros, ele mede o tempo, então não é 2 carros, o sistema mede o tempo decorrido entre um radar e calcula a velocidade escalar média. Então olha só, o carro ele passa por um ponto e ativa um sistema de cronômetro. E aí quando ele passa no outro ponto, ele desativa, então você tem tempo final menos tempo inicial, você tem o tempo que isso aconteceu, tá? E aí dá uma olhada, as medições de velocidades deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade escalar média do trecho, tá? Considerando o tempo gasto no percurso. Ó, no teste feito pela CET, os radares ficavam a uma distância de 2,1 km um do outro, tá? E aí ele diz, o teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura nesse trecho é de 1 minuto e 24 segundos, tá? E aí ele diz, para que as pessoas obedeçam ele, qual é a placa de velocidade que ele precisa colocar nessa via? Pessoal, vou fazer essa questão bem rápido. Olha só o que ele diz. Um carro sai de um ponto e aí ele tem que atravessar o outro ponto, né? E isso é 2,1 km. Posso chamar de 2.100 metros, não posso? 2,1 km. Só que ele gastou um tempo de... Bom, ele fala 1 minuto e 24 segundos, se eu não me engano. 1 minuto e 24 segundos. 1 minuto e 24 segundos. Bom, pessoal, eu vou calcular então a velocidade média desse cara. Lembra que velocidade média é o quanto percorreu dividido pelo tempo gasto? Delta S por delta T? Já viram até com a famosa Provânia, né? Provânia. Então vamos lá, gente. 2.100 dividido por... Eita, aqui lascou, né? Eu não posso usar 1 minuto e 24 segundos, não é verdade? Vamos usar em segundos. Aqui eu tenho 60 segundos mais 24 segundos. 6 com 20, 80. 84 segundos. 84 segundos e aqui é metros. E aí, pessoal, se você fizer essa continha aí na sua casa, 2.100 dividido por 84, vai dar 25 metros por segundo. E aí, se você tivesse num vestibular desatento, tu ia meter a alternativa A e ia errar grandão. Pergunta aí que eu vou fazer para nossa turma. Por que não é a alternativa A se eu acabei de calcular e deu 25?
Depois está em metros. Muito bom! E aí, então, colega, por quanto que eu multiplico para transformar em quilômetros por hora? Não sabe? Ou não lembram ou nunca falamos disso? Esqueci, professor, mas a gente estudou sim. 3,6, tá? Decora esse cara aí. Multiplicando 25 por 3,6 dá 90 km por hora. Fim de papo, questão bem gostosa, né? Questão bem suave, tá? Bem suave. Vamos lá, vamos mais. Nossa, gente, alguém já ficou preso numa parada assim? Quem já ficou num lugar assim? Alguém já ficou preso num lugar assim e ficou horas? Nossa, professor, eu já. É muito ruim, meu É Deus. muito gostoso, não é? Dá vontade de agredir o colega do lado, dá vontade de sei lá o quê. É muito chato, não tem o que fazer. Imagina se dá vontade de cagar nessa hora aí. Tem o que fazer, meu, você tá lascado, lascou. Você vai embora pra casa passando mal o caminho todinho. Vamos lá, gente. Falei as besteiras, agora vamos voltar. Então, ó, tem trânsito. Suponha que antes da existência dos corredores, tá vendo o corredor de ônibus aqui do lado, pessoal? O que vocês acham, gente? Que isso aqui é certo ou errado? Só agora uma pergunta que não tem nada a ver com a aula. Fazer um corredor assim, ó. Certo ou errado e por quê? O que vocês acham? Conversa aí comigo, pô. Cadê vocês aí, ó? Errado, Então, errado. professor, Por que você acha errado? tem seus pontos ruins e tem seus pontos bons, entendeu? Então, Mas eu acho que é mais errado do que certo. mas explicita aí pra mim, por que você acha que é ruim e por que você acha que é bom? Putz. Então, além de gerar mais trânsito, né? Porque vai mais uma faixa que não vai ser usada, praticamente, né? Para o trânsito movimentar. Existem, acho que poucos ônibus em si, entendeu? Para, tipo, uma faixa inteira pela cidade inteira. Então, vou te contar uma realidade. Gostei do que você falou, gostei, mas a ideia aqui é a gente conversar só, né? Não existe uma resposta real, se é certo ou errado. Isso aqui eu só quis provocar vocês, assim. Mas, por que existem os corredores de ônibus? Os corredores de ônibus existem porque a maior parte dos trabalhadores não possuem carro. Professor, mas esse monte de carros aí... Gente, a cidade tem 40 milhões de pessoas, tá? A cidade em si só tem 12, tá? Mas 12 milhões, não é Ouro Preto do Oeste que tem 38 mil, 40 mil, cabe todo mundo no Pacaembu, né? Não, aqui são 12 milhões de pessoas na cidade. Não é todo mundo que tem carro. A maior parte dos trabalhadores, eles trabalham de transporte público, metrô e ônibus. Os carros... Fizeram um estudo recentemente e viram que a maioria dos carros transporta ou uma ou duas pessoas. Ou uma ou duas pessoas. Eu mesmo em São Paulo, quando morei lá, lá no último ano eu já tinha carro. Só tive um ano de carro lá em São Paulo e eu ia para o serviço sozinho. Pegava aquele trânsito, então eu ocupava um lugar na via gigantesca, que é o do meu carro, transportando apenas uma pessoa. Isso faz com que, no geral, as pessoas... demorem muito para chegar nos seus trabalhos se elas forem de carro. Por quê? Porque o carro só ocupa uma pessoa, então não são tantas pessoas assim quanto parece, né? Eu tenho certeza que dentro desse ônibus aqui, ó, tem mais pessoas do que pelo menos metade dessa figura de carros. Porque pensa só, se aqui tiver uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, 6, 7, 8, 9, 10... Sei lá, se você contar tantos aqui, vai dar mais ou menos, sei lá, 50 carros. Gente, em um ônibus cabe muito mais do que 50 pessoas, tá? Em um ônibus desse aí. Então, um ônibus faz o papel de milhares e milhares de carros, tá? De milhares não, de dezenas de carros. Logo... esse corredor de ônibus ele serve para levar o trabalhador mais humilde mais rapidamente no seu trabalho, até porque esse trabalhador não dispõe de veículo próprio. Normalmente uma pessoa que ganha um salário mínimo não tem um veículo próprio, ela anda de ônibus, tá? Lá em São Paulo também, se você morar muito longe do seu trabalho, mesmo que você tenha carro, não vale a pena, porque você vai gastar muito tempo e dinheiro de gasolina. Então, o transporte público é uma melhor alternativa, tá? Então, os corredores de ônibus, eles servem justamente para deixar essa faixa rápida para quem usa o transporte público.
Essa é uma política pública para que as pessoas deixem de usar o carro e utilizem transporte público. Em todos os países de primeiro mundo, países da Europa, né, se você pensar na Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Espanha, todos eles trabalham com corredores de ônibus, todos eles trabalham com a ideia de vamos dificultar a vida de quem tem carro próprio e melhorar a vida de quem precisa de transporte público, tá? Então a ideia é só uma política pública, assim. Eu não sei se é errado ou se é certo, é uma política pública, legal? Então, pra gente entender aí. Oi, pois não? Mas nesses tempos de pandemia, acho que essa política ficaria meio complexa, assim, né? Gostei do que você falou. Em Por causa tempos do de transporte pandemia, público, assim. em tempos de pandemia, você incentivar o uso do transporte público é você querer matar as pessoas, né? Não tem muito para onde fugir. Mas, de qualquer maneira, os corredores lá em São Paulo estão sendo mantidos, tá? Eu estive lá em São Paulo agora em dezembro e eu não cheguei a ouvir falar que os corredores estavam liberados para os carros, não ouvi falar. Gostei da sua observação, viu, Rafaela Bonini? Nunca tinha parado para pensar nisso. Muito bom, né? Talvez nesse momento da pandemia seria legal liberar os corredores, né? Liberar para todo mundo usar. Porque às vezes aquele cara que vai de ônibus, ele tá preferindo ir de carro para não morrer, né? Só para não pegar o corona, não morrer. Muito bom, gostei. Isso é problematização. Mas a gente falou um monte de coisa que tem nada a ver com a questão, vamos falar a questão. Suponha que antes da existência dos corredores, um ônibus demorasse 2 horas e 30 minutos para percorrer todo o trajeto de sua linha, desenvolvendo uma velocidade escalar média de 6 km por hora. Olha isso, galera. Vamos mais. Se os corredores conseguissem assegurar que a velocidade, tá? Que a velocidade aumente para 20 km por hora, o tempo que um ônibus percorra todo o trajeto dessa mesma linha será de quanto? Pessoal, como fazer essa questão? Pessoal, olha o que ele diz. Sem os corredores, os corredores de ônibus, tá, Virgínia? Não é corredor, sei lá, o que você tá pensando aí, atletismo, tá? Sem os corredores de ônibus, tá? Sem os corredores de ônibus, ele anda numa velocidade de 8 km por hora. Pessoal, até a gente faz mais de 8 km por hora, não é verdade? Não é verdade? Eu, quando vou dar uma corridinha lá, eu corro 5 km em meia hora. Então, em 1 hora eu correria 10 km. Cara, até eu correndo é mais rápido que esse ônibus aí, né? Beleza? Então, é isso que ele faz. Quanto tempo ele demora? Qual é o tempo que ele demora? Ele fala aí no enunciado. Deixa eu olhar. Cadê? Tá lá em cima. 2 horas e 30 minutos, tá? 2 horas e 30 minutos. Beleza? 2 horas e 30 minutos. Pessoal, posso escrever 2 horas e 30 minutos como 2,5 horas? É a mesma coisa ou eu estou errado? Tá certo. Tá certo, né? Porque 0,5 hora não é meia hora. 0,5 hora é metade da hora. Metade da hora é meio vezes 60 minutos, tá? 30 minutos, que é aquele ali de cima. Então, estou certo. Pessoal, ele está dizendo o seguinte: se esse cara com corredor, ele aumentar a sua velocidade de 8 para 20 km por hora, quanto tempo ele demoraria? É isso que ele está te perguntando. Quanto tempo ele vai demorar? Me ajuda aí, Rafaela Bonini. Não precisa ser você. Ixi, meu Deus. Causei aqui, gente. Pera lá. Causei. Cadê a nossa questão? Jesus amado. Não achamos nunca ela. Pronto. Chegamos aqui. Me fala aí, como resolver isso? Eu quero a ajuda de vocês. Como resolver isso aqui? Professor, aqui tá falando que a velocidade escalar média é de 6 km por hora. Ah, não 8? Não. Ah, meu Deus. Tá.
Mas me ajuda, não me corrige só nisso aqui, me corrige em como fazer isso aqui. O que vocês fariam? São esses os únicos dados do problema. Ele diz que andando nessa velocidade, ele demora esse de tempo. E aí ele pergunta, com o corredor, se ele andar nessa velocidade, quanto tempo ele vai demorar? O que fazer? Essa é uma questão bem simples, mas tem que pensar, tem que pensar. Cadê? Eu vou fazer aquela chamada oral aqui. Vamos lá. Amabile caiu, foi sorteada. Amabile, me ajuda. Ou Beatriz aí também. Vamos lá. O que fazer? O ônibus no trânsito, 6 km por hora, 2 horas e meia. Agora, andando mais rapidinho, quanto tempo ele ia demorar? Para fazer o mesmo trajeto, né? Tá, T igual a tempo vezes a velocidade. Calma lá. Então, o que você está falando? Quem é tempo vezes velocidade? É T. T, mas o que é T? Tempo. Tempo? Vamos lá. Não, calma aí. Tô calmo. Bora. Quem é que tá falando comigo? Amabile. Ah, legal. Vamos lá, Amabile. Ô, Amabile, vou te dar uma dica em física. Vou te dar uma dica em física para sempre. Toda vez que você estiver começando uma questão, pega uma folha de papel ou vai na mesa e escreve as formulinhas que você conhece sobre isso. Olha o que você conhece disso aqui. Disso, você sabe que velocidade média é o espaço por tempo. Essa é a fórmula que você conhece. E aí, dá uma olhada. Eu tenho a velocidade, eu tenho o tempo. Então, com essa fórmula, eu consigo achar a distância total do percurso. Então, qual é o ΔS do percurso todo? Do percurso. Bom, o ΔS vai ser aquilo que você falou, ó. A velocidade. Esse T não está dividindo aqui, ó. Vou passar ele multiplicando. Então, a velocidade vezes o ΔT. Eu passei ele agora multiplicando. Então, o meu ΔS do percurso vai ser 6 vezes 2,5, tá? Isso aqui, 6 vezes 2,5 vai dar 12 quilômetros. Não é verdade, ó? Não, que 12? 6 vezes 12 mais 3. 12 mais 3 dá de 15. É isso? Dá 15 isso, gente? Parece que sim, né? Se fosse vezes 4 era 10, vezes 6 dá 15. Perfeito. Então, Amabile, olha que malandragem que eu fiz. Eu usei a primeira ideia para calcular qual é a distância do percurso. Só que, colega, Amabile, você concorda comigo que a distância do percurso com o corredor ou sem o corredor, a distância não muda. O ônibus vai fazer o mesmo trajeto. Então, o ΔS dele continua valendo 15 km. Ele precisa percorrer os mesmos 15 km. Então, gente, se eu tenho que velocidade é ΔS dividido por ΔT e eu quero saber agora qual é o tempo envolvido, passa o tempo multiplicando e depois passa a velocidade dividindo, tá? Passa um para lá e o outro para cá. E aí você vai chegar à conclusão que o ΔT é igual ao ΔS dividido pela velocidade. O nosso ΔS é 15, a nossa velocidade é 20. 15 sobre 20 dá 0,75 hora. Que dá quantos minutos? Isso aqui? 45 minutos. Esse é o tempo decorrido. 45 minutos. Alternativa B de 45 minutos, tá? Beleza, né? Conseguiram entender aí, Amabile e colegas, como é que faz esse exercício? Se não é muito difícil não, mas requer pensamentos, hein? Requer pensamentos. Vamos lá, exercício 13. O Usain Bolt, atleta jamaicano, participou do evento da cidade de Buenos Aires, tá? Olha ele aí, ó, correndo mais que o ônibus, tá? Ele tinha como desafio competir em uma corrida de curta distância contra um ônibus.
A prova foi reduzida de 100 para 80 metros devido à aceleração final impressa pelo ônibus, tá? Depois do desafio, Bolt verificou que a velocidade escalar... falei errado. Depois do desafio, verificou-se que a velocidade escalar média de Bolt ficou por 32 km por hora e 30 km por hora para o ônibus. E aí ele diz... Utilizando-se as informações obtidas no texto, é correto afirmar que os intervalos de tempo que Bolt e o ônibus demoraram para completar a corrida são quanto? Pessoal, então, vamos ler de novo, tá? Ó, a prova foi reduzida para 80 metros e cada um andou 32 km por hora ou 30 km por hora aí. O que fazer, pessoal? O que fazer? Bom... Primeiro, antes de eu fazer, eu queria que alguém tentasse falar assim, professor, faz isso, faz aquilo. Tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. O que vocês me ajudariam aí? Me ajudem, me ajudem. Imagine só, é prova agora. Se fosse uma prova agora, como vocês rabiscariam esse exercício aí? Tá perdido, tá falando sobre... a velocidade. Aí, dica que eu acabei de dar para a Amabile. Escreve aí, ó. Vamos lá, alguém falou aqui no chat. A pessoa me disse, eu rezava. Vocês são muito bobos, gente, meu Deus. Não, gente, vamos lá, vamos imaginar a situação, ó. Então, qual é a situação? Eu tenho uma pista aqui, ó. Essa pista tem 80 metros, beleza? E aí nessa pista aqui, ó, partem aqui, ó, o Zion Bolt e o ônibus. Os dois partem, Zion Bolt e o ônibus, tá? Esse é o Bolt e esse é o Bus, tá? Só pra ficar com as mesmas letras, beleza? Só que o Bolt, ele anda numa velocidade de... Cadê? 32 km por hora. Estou apostando corrida, tá? Já o Buzz, ele faz uma velocidade média de 30 km por hora. E ele está perguntando algo bem simples. Ele diz o seguinte, qual é o tempo que esses caras demoraram para completar a corrida, tá? Qual é o tempo que esses caras demoraram? Bom, pessoal... Olha só, ele está querendo saber o tempo que esses caras demoraram e ele me deu a velocidade média de cada um deles e eu tenho já o espaço que eles precisam percorrer. Logo, pessoal, aqui, essa questão eu tenho ΔT é igual ao meu ΔS dividido pela velocidade média, né? Ó, eu só troquei de lugar esses caras. Esse estava dividindo, passei multiplicando, aí o VM fica multiplicando, eu passo ele dividindo. E aí acabou o exercício, né? Se quiser saber o ΔT do Bolt, vamos calcular. ΔT do Bolt é o espaço percorrido, 80, dividido por quem? Dividido pela velocidade, só que esse está em metros e esse está em quilômetros por hora. Então, como é que eu faço para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo? O que eu faço aqui? Como é que eu transformo 32 km por hora para metros por segundo? E o 30 km por hora para metros por segundo? Como faz, pessoal? Me ajuda aí, de verdade. Abre a boca agora. Esse eu tenho certeza que alguns de vocês sabem e não querem participar. Tem que dividir por 3,6, né? Dividir, viu como eu tenho certeza que vocês sabiam? É só falar. A Vitória falou no chat. É porque agora eu tô meio longe, eu tenho que vir até aqui, ó, dar a volta aqui para ir no chat. Divide por 3,6. Então, ó, 32 sobre 3,6 dá 88888888888888888. Beleza? E a unidade metros por segundo, tá? E 30 dividido por 3,6 dá 8,333333 metros por segundo. Beleza? E então, o Bolt, ele é 80 dividido por 8,88888. Beleza?
Já o ΔT do Buzz Lightyear, né? Do Buzz vai ser o mesmo 80, porque eles apostaram corrida, gente. Se é corrida, o ΔS é igual. Não pode ser uma corrida em que um tem que andar 100 metros e o outro tem que andar 10, né? Essa só se for a corrida da vida, né? Em que os pobres têm que andar 1 bilhão de quilômetros ao longo da vida e o rico só anda 10 metros para chegar no mesmo lugar, né? Essa aqui é só uma indagação que não tem nada a ver com a aula, né? Mas vamos lá. Só fazer as continhas, tá? Então, eu tenho 32 dividido por 3,6, 80 sobre isso, dá 9 segundos, tá? Dá 9 segundos. E o outro cara, demorou mais ou menos? Gente, o outro cara demorou mais, né? Porque ele foi mais devagar, não é isso? Então, ó, eu tenho 30 dividido por 3,6, 80 dividido para isso, dá exatamente 9,6, tá? Exatamente 9,6 segundos. Opa! Segundos, ó, o segundo ficou feio. Então, gente, para esse exercício nós temos a alternativa B, tá? Alternativa B. Vamos lá, exercício 4. Pessoal, deixa eu dar uma explanada aqui para vocês. Um exercício como esse tem que ser mais fácil. Se para você tá um pouco difícil, vamos tentar lembrar, tenta escrever as formulinhas, tenta praticar mais aí em casa, porque um exercício como esse tem que ser meio fácil. Ele não é um exercício com uma historinha muito difícil, ele só diz: 2 caras percorreram a mesma distância com velocidades diferentes, quanto tempo eles demoraram? É só isso que está perguntando, não está perguntando mais nada. É claro, ele conta uma historinha e tarará, do Bolt, que nananã, e não sei o que, e o Bolt que anda, ele é jamaicano, e ele tava lá na Argentina, e ele é um cara educado, e tarará. Mas o que ele tá perguntando não é isso, ele tá perguntando 2 caras, um chamava Bolt e o outro chamava ônibus. 2 caras estavam correndo em tais velocidades, na velocidade 32 e na velocidade 30 para percorrer os mesmos 80 metros. Quanto tempo eles demoraram? Tá? Então, assim, é claro que eu perguntando dessa maneira é mais fácil, mas você tem que ler o exercício e pensar, ele está perguntando isso. Tá? Então, não tem muito segredo. Esse exercício é um exercício relativamente bobo, assim, porque ele dá tudo, né? Ele dá a velocidade, ele dá o ΔS e ele está pedindo o ΔT. Né? Então, olha só, de uma formulinha aqui, ele deu 2 itens e só sobrou a incógnita, que é o que ele estava perguntando. Tá? Então, não tem muito segredo nessa questão. Vamos lá. Um sistema amplamente utilizado para determinar velocidade de veículos, muitas vezes chamados erroneamente de radar, possui 2 sensores constituídos por laços de fios condutores embutidos no asfalto. Pessoal, vocês já viram? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Vocês já estiveram andando em uma rua asfaltada e vocês enxergaram no chão algo desse jeito assim, ó? Algo recortado assim, ó? No chão? Essa cor assim? Quem já viu isso? Alguém aqui já viu isso? Eu já. Já viu? No chão tem tem uma marquinha. Mirante do Trevo tem. No Trevo do Mirante tem. Tem Eu uma só marca vejo de... fatos. Caraca, no Trevo do Mirante. Onde que é isso? Ah, lembrei. Trevo do Mirante. É ali onde vira lá pra chácara do Bonini, não é? Não? Tem nada a ver? Eu acho que Mirante é uma cidade. Mas o Tem Trevo um do trevo Mirante... bem perto da entrada do Mirante. Pra onde a gente vai pro Mirante, professor? Mirante da Serra é uma cidade. Não, Aí tem um trevo você na tá- frente da entrada. Aí é trevo do Mirante. Ah, entendi. Eu pensei que o trevo que vocês estavam falando é aquele trevo perto de Ouro Preto do Oeste, que é onde você entra na BR pra ir pra Mirante lá. Sabe o que é? Em frente ao posto, não sei o que, posto falso. Mas é isso mesmo, professor. Ah, então não é lá em Mirante, gente. É em Ouro Preto, ali é do lado de Ouro Preto. Não, professor, é na entrada o pessoal que tá saindo de Ouro Preto pra ir pro Mirante. Então é em Ouro Preto mesmo, é aqui, na cidade.
Legal. Só que a entrada pra lá, entendeu? Mas ali naquele trevo, virando à direita, não vai lá pra chácara do Bonini? Professor, eu fui no Bonini só uma vez, eu não sei como chegar lá, mas acho que não é pra lá, não. O Bonini é lá pro final, você tem que atravessar a BR pro outro lado tipo, pro Vale do Paraíso, pra esse rumo lá. Ah, entendi, Uma ruazinha. Ah, entendi. Eu também nunca fui no Bonini, não, mas é porque eu achava que era por ali e tal. Mas eu sei que indo pra esquerda vai pro Mirante, indo pra direita vai pra alguma dessas chácaras aí interessantes. Bom, pessoal, vamos voltar, não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Dane-se o Bonini, gente. Não a Rafaela Bonini, mas o tal do Bonini lá, o lugar dele lá. Vamos falar da aula aqui. Pessoal, então olha só, aqueles recortes no chão, eles servem para o seguinte: a hora que seu pneuzinho passa em cima da primeira marca, ele marca a sua velocidade. A hora que ele passa em cima da segunda marca, ele marca o tempo que você demorou. Então ele tem o ΔS e ele tem o tempo. Bom, tem o ΔS e tem o tempo, gente, ele consegue saber a sua velocidade. E aí ele já manda uma multinha para você lá, bacana, tá? Já manda uma multinha bem interessante. Você entendeu o funcionamento do radar? Se não, acompanha aqui na lousa, ó. Acompanha aqui na lousa. Então pensa nessa via. Essa é uma via, tá? Ó. Aqui é a faixa contínua, tá? Então pode ultrapassar aqui na minha via, tá? Essa é a minha via, beleza? Olhando de cima, obviamente, tá? Olhando de cima. E aí, ó, eu tenho aquelas marquinhas aqui, ó. Olha aquela marca, ó. Pô, marquinha aqui, ó. Beleza. Pessoal, essa marca, ela tem uma distância ΔS, ó, entre um ponto e outro. Essa marca tem uma distância ΔS. Sei lá, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 6, e assim vai. Beleza? Show de bola. Olha só como os radares funcionam. Quando o pneu passa por essa marca, ele dispara um cronômetro. Mas disparou o cronômetro. Quando o pneu passa pela outra marca, ele trava o cronômetro. Trava o cronômetro. E aí, quando ele faz isso, ele consegue calcular de você um ΔT. Se ele pegar as distâncias das bobinas, as distâncias desses caras, e dividir pelo tempo, ele sabe a sua velocidade. E aí aqui, ó, ele já vai colocar quem? Um pardal. O que é pardal? Vocês já ouviram falar de pardal? Vocês chamam assim? Pardal é o radar, tá? E aqui, ó o radar aqui, ó. Aí quando o seu carro... Vou direcionar pra cá. Quando o seu carro tiver mais ou menos nessa posição aqui, ó. Ele fotografa seu carro, tá? Então ele não vai fotografar aqui em cima, não. Ele fotografa um pouco depois. Você passou na marca... Ele entende, o maluco tá acima da velocidade. Então ele manda um comando pro radar. Tira a foto do rapaz. E aí, tirou foto do rapaz, foi pego no flagra. Beleza? Então vamos lá. Cada um dos laços corresponde a uma bobina. Quando o veículo passa pelo primeiro laço, a indutância da bobina é alterada e detectada a passagem do veículo por essa bobina. Neste momento é acionada a contagem do tempo, que é interrompida quando da passagem do veículo pela segunda bobina. Maravilha, maravilha. Com base nesse sistema, considere a seguinte situação. Em uma determinada via, cuja velocidade escalar limite é 60 km por hora, a distância entre as duas bobinas sendo 3, ele pergunta: ao passar um veículo por esse radar, foi registrado um intervalo de tempo de 200 milissegundos, tá? 200 milissegundos. E aí ele diz, qual é a velocidade que esse cara estava desenvolvendo, tá? Então, eu também pergunto isso pra vocês. Esse cara aí tomou multa ou não? Esse cara tomou multa ou não? O que fazer aqui, galera? O que fazer? Me ajuda. Lembra. O ΔS é a distância entre as bobinas. Ele escreveu ali, falou que vale 3 metros, tá? E ele falou que esse rapaz, ele chegou aqui, passou nesse primeiro ponto aqui, ó, nessa primeira bobina. Aí quando o carro foi aqui, passou na outra, o que ele marcou? Ele marcou um ΔT. E esse ΔT era exatamente 200 milissegundos. E aí ele está perguntando, qual é a velocidade desse rapaz aí? Pessoal, não vamos demorar não para fazer essa questão, pelo amor de Deus. Vamos lá, a Amabile já nos ajudou hoje. Falou que vai escrever velocidade média
é igual a ΔS dividido pelo ΔT. Pessoal, esse tipo de questão tem que ser fácil, porque ele já me deu o ΔS e ele já me deu o ΔT. É só dividir um pelo outro. Só dividir um pelo outro. É claro, eu tenho que tomar cuidado com as unidades. Pessoal, o que é esse Minho aqui? O que é isso? Quem já tomou uma lata de refrigerante bem geladinha, com gelo e limão, tô já desejando aqui, né? De 350 ml. O que é isso, gente? Esse M. Me ajuda! Me ajuda! Nós já tivemos aula sobre isso, tá? Eu vou até pegar a aula aqui e vou mostrar. Me ajuda! Me ajuda. Ah, eu vou ter que chamar outra pessoa, então. Vamos chamar aqui, então... Mili! É VIT, é mili. E o que é o mili? Esse mililitros, para falar 350 mililitros. Tá no nome! É 1000, é dividir por 1000. Então, olha só. 1 litro eu divido ele por 1000, me dá 1 ml. Então, se alguém falar assim, eu quero tomar 1 ml de Coca-Cola, tá? Galera, 1 ml de Coca-Cola é esse aqui, ó. É uma gotinha pequenininha, porque é 1 litro dividido para 1000 pessoas, tá? Beleza? É isso. Então, o mili é algo que eu tenho e divido por 1000, tá? Divido por 1000. Então, 200 milissegundos é igual a 200 sobre 1000 segundos. Legal? Gostou? Gostou ou não? Então, o meu ΔS, 3 metros. O meu tempo, 0,2 segundos. Beleza? 0,2. E aí, isso, acho que de cabeça aqui eu não sei fazer, mas... Dividir por 0,2, gente, ó, vem aqui comigo, 0,2 não é a mesma coisa que 1 sobre 5, não é? 0,2, 1 sobre 5? Então, divisão de divisão, multiplica pelo inverso. Então, dá 3 vezes 5, dá 15 metros, tá? Por segundo. 15 metros por segundo. Essa é a velocidade do cara. Pessoal, se você marcou a alternativa A, você errou. Por que você errou? Porque aqui está em quilômetros por hora. Então você tem 15 metros por segundo vezes 3,6 dá 54 quilômetros por hora. Alternativa C de casa, tá? Pessoal, muito cuidado. Na hora da prova, na hora de um exercício, a hora que você chega nesse valor, faz a conta na calculadora, dá um número exato, você tem a mania de querer já comemorar antes da hora. Quando eu falo você, eu estou me referindo a mim quando era estudante, pensando que você faz coisas iguais. Eu, quando era estudante, ansioso, queria fazer rápido o negócio, queria ser o primeiro a terminar, o bobão, né? O besta da turma. Aí eu lá fazia, cheguei no 15, já corria na alternativa A e plau. E aí saía da prova ainda todo mala. Falava, ei galera, aquela 4 lá, arregacei. Vixe, o professor tentou complicar, mas eu que ferrei ele, ó. Acertei ela em cheio. Aí chega o resultado no dia da prova lá, pô, o resultado da prova, o professor marca que você errou a questão. Por que você errou a questão? Porque tá muito ansioso, muito afobado, muito nervoso, gente. Olha só, gente, unidades, esse é metro por segundo. Significa que cada segundo que passa, esse cara anda 15 metros para frente. Se você falar que é 15 km por hora, muda completamente. Significa que a cada 1 hora ele anda 15 km, tá? Cada 1 hora ele anda 15 mil metros a cada 1 hora, beleza? Então, gente, bora lá, vamos entender como é que faz 15 para km por hora, multiplica por 3,6, dá a alternativa C, 54 km por hora. Acabou esse módulo aí, muito, muito tranquilo. Pessoal, tomem cuidado com esses módulos aqui agora de cálculo, porque eles não são tão simples assim, sabe? Eles não são tão simples. Beleza, né? Show de bola. Pessoal, olha só o que ele diz aqui
Agora ele vai explicar para a gente um pouquinho sobre a velocidade escalar instantânea nesses dois módulos aí. Vamos correr com esses caras aí. Velocidade escalar instantânea. Pessoal, para você entender a velocidade escalar instantânea, eu quero que você pense na velocidade escalar média. Vamos lembrar. Lembrando. Velocidade média era o espaço percorrido em um determinado espaço de tempo. Então, olha só, imagine que você andou de Opo até Porto Velho. 330 km em 5 horas. Tá? Beleza? Isso é velocidade média. Então eu andei 330 km, fui até Porto Velho em 5 horas. A minha velocidade média foi de 66 km por hora. Tá? Essa é a ideia da velocidade média. Agora, pessoal, e se alguém quisesse saber qual é a minha velocidade passando pelo trevo do Mirante? Passando pelo trevo do Mirante. Bom, se eu fizer essa conta aqui, com certeza essa velocidade não é igual à velocidade que eu estava ali naquele trecho do Mirante. Não é. Por quê? Porque aquele trecho do Mirante eu posso estar mais rápido, posso estar devagar, até poderia estar nesse valor, mas seria uma grande coincidência, né? Eu posso estar em qualquer valor naquele trecho do Mirante. E aí, imagine então que eu vou fazer um novo cálculo de velocidade média. E aí, ao invés de pegar de Ouro Preto até Porto Velho, eu vou pegar de Ouro Preto até Jaru, por exemplo. 40 km. E aí vamos supor que você gastou, nesses 40 km, você gastou... 1 hora? 1 hora é muito, né? 1 hora é muito. Vamos supor que você gastou 0,7 horas. Tá? 0,7 horas. Tá? 0,7 horas, tá? Deixa eu ver, 0,7 vezes 6 dá 42 minutos, tá? É um tempo bom para chegar em Jaru. 40 dividido por 0,7 dá 57 km por hora. Tá, professor, mas isso é a sua velocidade média até Jaru. Tá, então em vez de ir até Jaru, eu quero reduzir. Eu vou calcular a velocidade média só para metade do caminho até Jaru. E aí vamos supor que eu gastei 0,3 horas. Aí eu vou ter, pensa só, aqui é até PVH, aqui é até Jaru, aqui é até Jaru mais sobre 2, dividido por 2, metade do caminho. 20 sobre 0,3 dá 66,6666 km por hora. Pessoal, agora olha só, o 20 ainda é um valor muito grande, porque o 20 não dá para saber. Quando eu andei 20 km, eu já passei do trecho de Jaru há 1000 anos. Então, olha só o que eu quero mostrar para vocês. Uma escala aqui. Ih, gente, pera aí, rapidão, tá um barulho estranho aqui. Ah, não é aqui não. Não é em casa não, gente, desculpa. Então, olha só essa escala que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é Opo, aqui é PVH. Se eu calcular a velocidade nesse espaço todo, eu vou ter a velocidade média. Aí depois eu falei, então eu vou reduzir. Vou reduzir aqui, ó, para Jaru. Se eu calcular a velocidade nesse espaço, eu vou ter a velocidade média nesse espaço. Ah, professor, mas então mede metade do valor. Aí aqui é um outro ponto. É um outro ponto aqui. Se eu calcular a velocidade média nesse ponto, eu vou ter a velocidade média nesse intervalo. Agora, olha só. O trevo do Mirante, que é o que eu quero saber, ele está aqui, ó.
Olha o trevo do mirante. Ele está aqui, em preto. Pessoal, e se eu calcular a velocidade média entre o começo do ponto do mirante até o final do ponto do mirante? Eu vou aumentar essa escala aqui, ó. Vou aumentar essa escala aqui, ó. De Opo até metade do ΔS até Jaru. Pessoal, então, ó, de Opo até metade do espaço até Jaru é esse trecho. Só que eu quero saber a velocidade que eu estava aqui, ó, passando no trevo de Jaru, de Mirante, no trevo. Então, o que eu tenho que fazer para achar a velocidade exata naquele trecho? Eu vou ter que pegar esse trecho e vou, ó, diminuindo, 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 diminuindo. Até eu conseguir um ΔS, gente. Até eu conseguir um ΔS em um intervalo muito pequeno. Então, pessoal, se eu for pegar o mesmo cálculo da velocidade média, mas eu for diminuindo esse intervalo, o intervalo tanto de ΔS, vírgula, consequentemente de ΔT, né? Por quê? O tempo gasto e o espaço gasto são proporcionais, né? Então, galera, se eu pegar esse meu ΔS e o meu ΔT e for diminuindo, 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 deixar um ΔT muito pequenininho, eu vou ter o mesmo cálculo de velocidade média, ΔS dividido por ΔT. Só que esse ΔS vai ser só ali no trevo. E o trecho e o intervalo de tempo vai ser só ali no trevo. Então, por isso que velocidade escalar instantânea é a mesma coisa que velocidade média, só que medida com um intervalo de tempo minúsculo. Quando eu falo minúsculo, é o menor que a gente conseguir, é o menor que puder, tá bom? Entende isso? Vocês entenderam qual que é a ideia? Calcular velocidade média, calcular velocidade sempre é espaço por tempo. Mas se alguém quiser saber qual é a velocidade ali no trevo, então eu vou pegar o meu ΔS, não de Ouro Preto até Porto Velho, não faz sentido. Eu vou pegar ali da entrada do trevo, então ali no começo da descida e depois no final da descida. E aí eu consigo saber a velocidade que eu estava naquele instante, tá? Então, olha só se você vai entender o que ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo aqui o seguinte, ó. Vê se você consegue entender essa linguagem matemática de faculdade, tá? Isso aqui que está escrito no seu livro é uma linguagem matemática que a gente só aprende na faculdade. Olha o que ele está dizendo, que a velocidade escalar instantânea, ela é o ΔS pelo ΔT, mas com o ΔT tendendo a zero. Não é zero, ele tende a zero. Ele não é zero, por isso que ele é o limite de ΔT tendendo a zero. Essa é uma notação que existe na faculdade, gente. É uma notação que o seu livro aí de objetivo, ele é um livro muito avançado, então ele mostra uma notação de faculdade. Mas, olha o que ele diz então, que a velocidade, ela vai ser o limite do meu ΔS dividido pelo ΔT. Então ela é a velocidade, mas ele é o limite quando o ΔT tende a zero. Não é que ele é zero, porque se ele valer zero, eu tenho uma divisão por zero e isso é haram, né? Isso é pecado, isso não existe, né? Dividir por zero. Mas quando esse t tende a zero, ΔT tendendo a zero não é a mesma coisa que 0,00001 segundo. Se eu falar para vocês, eu fiz algo que demorou 0,00001 segundo. Gente, para nós, seres humanos, é quase que imperceptível a passagem desse tempo.
Então é quando o ΔT está tendendo a zero, tá? Quando o ΔT tende a zero, esse cara é a velocidade instantânea. Vale lembrar que quando o ΔT tende a zero, o ΔS também diminui muito, tá? Também diminui muito. Mas você vai conseguir saber a velocidade exatamente naquele ponto, porque eu determinei o meu ΔT muito pequeno, um intervalo muito pequenininho. Beleza? Legal, né? Lembro de novo, o ΔS também diminui quando eu diminuo o T. Porque se o ΔS fosse fixo, dividir alguém por um número muito pequeno dá infinito, né? Pega aí alguém e faz assim, pega um número 9 e divide por 0,0000000000000000000. Divide por um número, esse aqui, ó, 0,00001, tá? É esse número aqui, ó, 1 milhão de zeros depois da vírgula. Um número dividido por alguém muito pequeno, isso dá, sabe quanto? Isso dá infinito, tá? Dividir por uma quantidade minúscula, tá? Mas não é isso que acontece. Acontece que à medida que eu diminuo o tempo, o espaço também diminui, né? Ali, em vez de eu calcular de Ouro Preto até Porto Velho, o ΔS, vai ser só naquele trevo do mirante ali, de 10 metros, 5 metros, tá? Beleza? A velocidade instantânea, então, é essa. É assim que se calcula, é isso que ele diz. É a derivada, tá? A velocidade, então, é o limite dessa conta com ΔT tendendo a zero. Bom, gente, olha só, no estudo da cinemática, meu Deus, não acredito que eles ensinam isso para vocês. Aqui é primeiro ano do ensino médio, né? Nesse estudo da cinemática, pessoal, ele vai nos dizer algo interessante aqui, ó. Ele vai nos dizer isso aqui, ó. Essa conta, calma, antes de olhar isso aqui. Isso que eu escrevi na lousa, ΔT, ΔS sobre ΔT, no limite tendendo a zero, tem um jeito de resolver, tá? Isso aqui é a mesma coisa, a gente vai falar que é a mesma coisa da derivada desse espaço em função do tempo. Isso aqui é uma nova propriedade matemática que chama derivada. Beleza? Lembra que a gente tem soma, subtração, adição é uma coisa que soma, multiplicação e divisão, né? Aí tem outros. Quais outros a gente tem? A gente tem o logaritmo, tem o exponencial e aí tem a derivada. Beleza? Isso tudo nós vamos aprender, né? Até uma certa idade, soma só. Aí depois soma e subtração. Aí entra a multiplicação e a divisão. Aí depois entra os logaritmos e os exponenciais. E depois as derivadas e as integrais, tá? Só que isso é assunto de ensino superior, tá? Eu juro por Deus que eu jamais acharia que nós no primeiro colegial fôssemos aprender derivadas. Mas tá aí, o seu material diz pra gente aprender derivadas. Pessoal, você pode copiar esse quadrinho aí no seu caderno. Mas, além de você copiar ele no seu caderno, tá? Além de você copiar ele no seu caderno, eu quero te mostrar na prática como faz derivadas, tá? Como faz derivadas. Então, coloca aqui, ó. Como faz uma derivada. Derivada é o seguinte, pensa numa fórmula aí qualquer, ó. Y é igual a 2 vezes x ao quadrado mais x mais 1. Tá? Anota aí, eu quero todo mundo junto agora. Quero todo mundo junto. A Nicole perguntou, a gente vai usar isso na vida? Com certeza, depende da profissão que você escolher. Eu sou engenheiro civil, a gente usa muito derivadas,
tá? Tô fazendo mestrado em física, a gente usa muito derivadas e integrais, tá? Na verdade, qualquer uma dessas operações que estão aqui no canto, elas são muito utilizadas se você depende da sua área, né? Olha, a Vidi falou, meu pai era policial, sabe muito de física. Tem que saber, viu, gente? Tem que saber, tá? Em primeiro lugar, nos policiais, para passar nas provas, né? Para passar nas provas, não são nada fáceis. Pessoal, a derivada, tem um jeito de calcular dela, tá aqui, ó, como deriva. Então, ele me deu uma função S qualquer, e ele derivou a função S, então, ó, derivada de S na variável t. É assim que lê. Então, como funciona isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na lousa. Então, imagine que eu tenha essa função aqui e alguém me peça a derivada dessa função, portanto, derivada de y. Só que quando deriva, a gente tem que derivar em cima de alguém. E normalmente são em cima das letrinhas, tá? X quadrado, ou se for y, ali no caso nosso vai ser o tempo aqui, né? No caso da física. Então, derivada de y em função de x, porque a minha equação só tem x, olha como vai ficar, pessoal. Olha a regra como que é. Olha a regra como que é. Primeiro, se eu tiver um número multiplicando essa constante, esse cara aqui, esse x quadrado, esse número repete o 2, tá? O 2, beleza? Agora, pessoal, olha só, eu não tenho um x quadrado aqui, ó. Eu vou usar a regra do tombo. Você vai pegar esse 2 aqui e você vai tombar ele para cá, multiplicando. Então, ó, vezes 2. Tombei ele para cá, multiplicando. Depois que eu multiplicar ali, depois de tombar, eu subtraio 1 do expoente. Subtraio 1 do expoente. Pessoal, pera lá, vamos fazer o nosso exemplo só até aqui, ó. Aí embaixo eu faço esse outro, tá? Embaixo eu faço esse outro. Eu repito para você não riscar o caderno. Então, 2x ao quadrado, a derivada vai ser igual a 2, que já estava lá, vezes o 2 que eu tombou. 2 menos 1 dá x a primeira. Isso é a mesma coisa que 4 vezes x. Entenderam, gente? Qual é a regra? Eu tombo esse cara e depois subtraio 1 dele. Só isso. Derivada é só isso. Mais nada. Eu tombo um cara e subtraio 1 dele. Beleza? Olha aqui na apostila. O t estava elevado a n. Então ele tombou o n, que agora está multiplicando. E ficou n menos 1 no expoente. Tá? Beleza? Então, fizemos o nosso primeiro exemplo. Vamos fazer o nosso segundo exemplo aqui, ó. Y é igual a 0,5 x quadrado mais 3 vezes x. Tá? Essa é agora a nossa conta. Se eu quiser fazer a derivada dessa conta, dessa segunda de baixo aqui, a primeira você já copiou, né? dy dx. Eu quero derivar essa função aqui. Como é que fica? Então, ó, meio eu mantenho, tombo 2. Tombei o 2. Vezes x elevado a 2 menos 1. Beleza? Terminei a primeira parte. Mas, pessoal, quando o x está assim, não é x elevado à primeira? Então eu vou tombar o 1. O 3 já estava, vezes o 1 que eu tombei. Pessoal, x a primeira menos 1, não é x elevado a 1 menos 1? Quanto que é x elevado a 1 menos 1? É x elevado a 0. Me responde aí. Um número n elevado a 0 dá quanto? Responde para mim. Um número elevado a 0. 2 elevado a 0. Dá 1. Π elevado a 0. Dá 1. Muito obrigado. Todos eles dão 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então esse número aqui, ó, dá 1. Então a minha derivada dy dx
vai ficar meio vezes 2 dá 1, x a primeira mais 3. Conseguiram flagrar o que é derivada? Gostaram disso ou não? Não, né? Mais uma operação, né? Não é legal. Então, gente, ó, dy dx é aplicar a regra do tombo. Tomba esse, tira 1. Tomba esse, tira 1. Tomba o cara, tira 1. Maravilha, né? Então, eu vou fazer o último exemplo, que é o último exemplo para você não estranhar, tá? O último exemplo de derivadas. Imagine que eu tenho a seguinte equação. Y é igual a 6. Só. Tem mais nada. Aí ele quer a derivada da função y em função de x. Pessoal, aqui, direto, você já pode escrever que a derivada dá zero. Por quê? Porque não tem x aqui. Essa é a resposta. Não tem x. Ele está derivando a função em termos de x. Então, não tem o que fazer. Aqui dá zero. Beleza? Agora, se você quiser pensar de outra maneira, você poderia pensar assim, que isso daqui é a mesma coisa vezes x elevado a zero. Então, o que eu vou fazer com esse zero aqui, ó? Eu vou tombar ele. E aí vai ficar 0 vezes 6 vezes x elevado a menos 1. Tá? 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, derivada de um número sozinho, ele é 0. Derivada de um número sozinho dá sempre 0. Tá? Então, o último exemplo aqui, eu falei que era o último, mas tem mais um aqui. Ó. Y é igual a... Agora eu vou mudar a equação. S é igual a 6t ao cubo menos 4. E eu quero a derivada, olha como as letras vão funcionar. A derivada da função s em função de qual variável? Só tem a variável t. Então eu não posso chamar ela de dy dx. Não, a função é s e a variável é t. Então é ds dt. Vamos lá fazer essa derivada? Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer de cabeça ela aqui, ó. Vou fazer de cabeça. O 3 eu tombo, ele vai multiplicar com 6, dá 18 vezes t ao quadrado. Quem consegue chegar nisso aqui, ó? Quem entendeu isso aqui? Fala comigo se entendeu ou se não entendeu. Professor, e o menos 4? Ninguém vai perguntar? E o menos 4? Sumiu o menos 4, pessoal? O menos 4, ele é uma constante. Ele tem t aqui no 4? Não tem. Se tivesse, seria um t elevado a zero. Tá? Como não tem nele, ele some da derivada. E a derivada dessa função de cima é exatamente essa função de baixo. Gostou aí ou não, galera, dessa brincadeira? Você já pode dizer para os outros aí que essa função, você sabe derivar funções, tá? Beleza? Derivada, então o pessoal perguntou, e o menos 4? O menos 4 é esse motivo. O menos 4, ele é um número sozinho. Ele é como se fosse esse cara aqui, ó. 6. Qual que é a derivada de 6? Derivada de 6 é 0. A derivada de 6 é 0. Derivada de menos 4 é 0. Derivada de π é 0. Qual é a derivada de y em função de x da função 6 mais π vezes 6 menos 0,33. Bom, gente, 6 é um número, π é um número, 6 é um número, 0,33 é um número. Essa derivada dá 0. Por quê? Porque eu não tenho x nela, ó, não tenho x nela. Então dá 0. Por mais que ela seja grandona, ela dá 0, tá? Então, derivada tem que ser em função de uma variável, tá? Tem que ser em função. Olha aqui, ó, ds dt é em função de s. Legal?
Então tá, já expliquei para vocês o que é essa derivada. Então, olha aonde a gente vai entrar na nossa aula. A derivada você já aprendeu a continha, né? Já aprendeu a continha. Vou até deixar esse exemplo aqui, ó. 6t ao cubo menos 4. A resposta da derivada é 18t ao quadrado. Perceba aqui então, pessoal, que através dessa equação, ele me escreveu que a velocidade instantânea é a derivada do s em função do tempo. Bom, gente, então é a derivada do espaço em função do tempo. Legal, né? Derivada do espaço em função do tempo. Então eu vou achar uma equação S, e vou derivar ela na variável t. Vou encontrar a função S e vou derivá-la na variável t. Show de bola, né, pessoal? Então, simbora fazer. Ah, olha os exemplos aqui, ó, pessoal. Olha os exemplos aqui, ó. Vamos lá. 5t ao cubo. O 3 tomba, 3 vezes 5 ficou 15. O t ao cubo virou t ao quadrado. 8t quadrado. O 2 tomba, 8 vezes 2 dá 16. O t ao quadrado virou t a primeira. Beleza? Menos 9t. Então, tombo 1 fica menos 9. O t elevado a 0 dá menos 9. Professor, e o mais 10? O mais 10 não tem t. Então, quando eu derivo ele, ele dá 0. Legal? Show de bola. Então, ó, se essa for a minha equação do espaço e eu quiser encontrar a velocidade, basta eu derivar a função. Derivou a função, eu chego no valor da velocidade. Vamos mais essa aqui de baixo, ó. Menos 3t ao quadrado mais 1 menos 8. Então, o t ao quadrado, tombo 2, menos 3 vezes 2 dá menos 6. O t ao quadrado vira t a primeira. Beleza? E o mais 1 era mais 1t elevado a 1. O 1 tomba, então fica 1 vezes 1 dá 1. O t a primeira fica t elevado a 0. O último cara aí, o menos 8, some, porque não tinha t nele e ele some. Beleza? Esse último cara aqui, o último exemplo, o espaço é dado por menos 4 mais 2t. O menos 4 deriva da 0, o 2t deriva da apenas o 2, né? Tomba o 1, tiro o 1 do t, dá apenas o 2. Beleza? Quando eu chego nesse caso aqui, ó, eu vejo que a velocidade nesse caso não depende de t. Olha só, quando eu tenho t ao cubo, eu derivo ela, a velocidade fica t ao quadrado. Quando eu tenho t ao quadrado, eu derivo ela, a velocidade fica t a primeira. E quando eu tenho t a primeira, eu derivo eles, fica sem t a velocidade. Se ela não depende do tempo, significa então que ela é constante. Muito legal, né? Derivei o espaço, cheguei numa velocidade que não depende do tempo, movimento uniforme. Beleza, pessoal? Então, show de bola. Vamos ler os exercícios aí do módulo 13. Vamos lá. Um projétil... Ixi, já tem toda a resolução aqui. Um projétil é lançado verticalmente para cima a partir do solo. A altura H do projeto varia com o tempo, segundo a relação, tá? E aí, olha só o que ele diz. Qual é o instante T1? Nossa, essa aqui é uma pergunta... Gente, isso aqui eu estava ensinando para o terceiro colegial, juro por Deus. Mas se tá aqui, nós vamos fazer, tá? Eu juro que nós estávamos ensinando para o terceiro colegial, mas vou fazer agora. Vamos fazer essa questão
Espero que vocês entendam. Olha só, gente, eu tenho um plano aqui, ó. Eu tenho o chão, tá? Esse é o meu chão. Chão, 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 chão. E aí, eu joguei um objeto para cima. Então, eu peguei esse objeto aqui, ó. E joguei ele para cima, tá? Joguei ele para cima. O que esse objeto vai fazer? Ele vai estar, uma hora ele vai estar aqui, ó. Ele vai subir até atingir a altura máxima dele. Depois ele atingir a altura máxima dele, ele volta. Então aqui é a minha chamada H máxima dele. Tá? Beleza, gente? Essa é a minha altura máxima do objeto. Aí sabe o que ele está perguntando, gente? Qual é o instante em que ele quanto tempo ele atinge aquela altura máxima, e depois ele está perguntando qual é o valor dessa altura máxima, tá? Galera, esse é um exercício muito difícil, tá? Por que ele é muito difícil? Porque você precisa dos conhecimentos de derivada com ele. Você precisa dos conhecimentos de derivada com ele. Então, vem comigo aqui. Pessoal, fala pra mim uma coisa. Quanto vale a velocidade do meu objeto na altura máxima? Responda aí, abre o microfone e fala. Quanto vale a altura do objeto? Opa, falei tudo errado. Quanto vale a velocidade do objeto quando ele chega lá no topo? Cadê? Quem vai me ajudar? Cadê? Seria Cadê? 15T? Oi? Poderia ser 15T ou não? Entendi. Você já tentou dar uma derivada aí, alguma coisa do tipo, derivada, né? Então, olha só, o caminho é pela derivada mesmo, mas eu queria alguma coisa mais prática, alguma coisa da vida real. Eu quero que você observe isso aqui, ó. Observa isso, sem parar. Eu vou ficar fazendo isso, sem parar, sem parar, sem parar. Olha só, vê se você consegue entender isso. Quando o objeto sai do chão aqui, ó, quando você joga ele com uma velocidade. Você joga ele com uma velocidade aqui para cima. A partir do momento em que ele vai subindo, essa velocidade vai diminuindo, até ele atingir o ponto de máximo. Por que essa velocidade diminui? Porque eu tenho algo aqui para baixo chamado de gravidade. A gravidade. Então, por que se eu jogo um pincel para cima, ele não vai para sempre para cima? Porque eu tenho uma força fazendo ele para baixo, que é a chamada força peso. Então, se eu jogo um objeto com muita velocidade para cima, ó, velocidade é representada pelos cabelinhos aqui, ó. Bom, à medida que ele vai subindo, esses cabelinhos vão diminuindo até ele chegar num ponto em que ele para instantaneamente. Você consegue imaginar isso na sua cabeça? Tipo assim, ó, eu joguei esse cara pra cima, uou, ele sai com velocidade, eu joguei esse cara pra cima, então, uou, joguei. Aí ele sai com velocidade máxima, só que tem a força da gravidade pra baixo. Então ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, parou instantaneamente, ele começa a cair. Então por isso que, ó, ele para, cai, para, cai, para, cai, para, cai. É algo meio besta, mas é isso. Eu jogo, ele sai com velocidade máxima da minha mão. Só que à medida que vai subindo, a gravidade vai tirando velocidade dele. Até o momento em que ele vai parar. E aí depois que parar, a gravidade vai empurrar ele para baixo. Então depois desse que ele para, ele torna a descer. Tá? Ele torna a descer. Então aí, ó, vou desenhar a descida dele em azul, né? Aí ele torna a descer. Só que ele começa com velocidade pequena, aí vai chegando aqui, vai aumentando a sua velocidade, e aí ele chega aqui embaixo com uma velocidade grandona, que é a mesma velocidade que partiu, né? Então,
Olha só, você joga algo, ele sobe, para instantaneamente e desce. Tudo no movimento gravitacional sobre o campo terrestre é assim que acontece. Tudo. Por que aquela coisa ela volta? Eu jogo para cima e ela volta para minha mão. Porque a velocidade vai subindo, zera e aí desce. Para vocês, é lógico essa ideia de parar ou não é lógico essa ideia de parar instantaneamente lá em cima? É lógico, não é? Sobe, 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 para, desce. Então, olha qual é a brincadeira aqui, ó. É eu saber, então, através dos meus conhecimentos físicos, lembrar que a velocidade lá em cima, ela vale zero. Ela vale zero. Então, naquele momento, naquele instante, a velocidade vale zero. Professor, a velocidade média da minha pedra é zero? Claro que não. A velocidade média da minha pedra depende do caminho que ele percorreu e o tempo que ele percorreu. Mas a velocidade instantânea daquele cara, naquele instante, no ΔT tendendo a zero, vale isso, cara. Então, pessoal, se eu quiser saber velocidade instantânea, eu vou pegar a minha posição, e aí a minha posição dH, dividido pelo meu dt. Não é dividido, né? Quando eu coloco dividido, significa a derivada da função h em função de tempo. Pessoal, vocês conseguem entender que o h é o nosso s lá do dia a dia? O h e o s é a mesma coisa, só que o s normalmente ele usa para direções horizontais e o h ele usa para direções verticais, mas é a mesma bosta, é a mesma coisa, não muda nada, só a letrinha. Então, se eu tenho essa que é chamada equação horária do espaço, se eu tenho a equação horária do espaço, basta eu derivar ela que eu vou achar a velocidade instantânea. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou derivar a minha função em função do tempo. Em função do tempo. Me ajuda a derivar aqui. Pessoal, o t a primeira, ele cai e fica 20 vezes 1 vezes t elevado a 1 menos 1. Menos, o 2 tomba também. 5 vezes 2, 10t elevado a 2 menos 1. Então, a minha velocidade, né? A minha velocidade, que é o dH dt, a derivada do espaço no tempo, vai ser igual a 20 menos 10t. Pode falar. No caso, seria o 2 tombaria, mas não seria 1? Não entendi, desculpa. Tem que ser o expoente que tomba, tipo o valor 2? Isso. O expoente tomba e depois que tombou ele e multiplicou, você subtrai 1. Tá? Mas aí seria tipo se fosse 3. Tombar. Oi, pois não. Se fosse 3, aí ficaria 5 vezes 3. Se fosse 3 aonde? No expoente. Aqui, nesse aqui? É. Aí ficaria 5 vezes 3 vezes t ao quadrado. Porque tira 1 do t, tá? Se fosse assim, ó. 5, vou usar outro número. 7 vezes t a quarta potência, tá? Se eu quiser a derivada disso, nossa, que letra. A derivada disso em função do tempo, a derivada de 7t a quarta é tomba o expoente. 4 vezes 7 vezes t, 4 menos 1, 3. Tá? 4 vezes 7, 28, dá 28t ao cubo. Entendeu como faz a derivada? Entendi. Então, maravilha. Tá? Ah, professor, e se eu tiver uma função assim, ó, eu quero a derivada de 0,23t elevado a 0,7. Olha que complicação. Imagine que eu queira isso, a derivada disso em função do tempo. Sabe como é que é isso, gente? Vamos lá, ó. A derivada disso vai ser 0,23
23 vezes 0,7, tombei, vezes t elevado a menos 0,3. Da onde eu tirei esse menos 0,3? Da onde eu tirei esse menos 0,3 aqui? Se a conta fosse isso, derivada dessa conta, 0,23t elevado a 0,7. Eu pego o 0,7 e tombo ele. Então ficou 0,23 vezes 0,7. E o expoente eu não tenho que tirar 1? 0,7 menos 1 dá menos 0,3, tá? Menos 0,3. Beleza? Entenderam ou não? Como é que faz a derivada? Pode ser qualquer número. Maravilha, então, né? Vamos voltar para a nossa questão agora. Já falamos de derivadas aí. Vamos voltar para a nossa questão para a gente finalizar. Então, pessoal, a minha velocidade ela é dada pela derivada. A derivada daquele cara fica 20 menos 10 vezes t ao quadrado. Opa! Que quadrado? 10 vezes t à primeira. Todo mundo consegue chegar nesse valor da velocidade instantânea? Todo mundo consegue? Isso é muito importante. Muito importante, tá? Se você não conseguiu, pode me perguntar depois. Manda um zap aí, manda uma mensagem dizendo: professor, na hora lá eu não quis falar, mas na verdade eu não entendi, mas não entendi nada. Pode mandar depois. Mas então, gente, a derivada de uma função é tomba o expoente e depois subtrai 1. Tomba o expoente e depois subtrai 1. Sempre 1. Você lembra que lá era 0,7 e eu subtraí 1? Porque a regra é assim, subtrai 1. Pessoal, se eu tenho essa velocidade, olha que interessante. Eu sei que lá no alto a velocidade vale 0. Então, se eu igualar isso aqui a 0, eu vou saber quanto tempo demorou até ela chegar lá no alto. Conseguem entender isso? Ó, se a velocidade lá no alto vale 0, então eu vou igualar essa velocidade a 0. E aí, o único cara que vai sobrar é o tempo. Esse tempo que eu calcular vai ser o tempo gasto daqui de baixo até atingir o ponto máximo, a velocidade máxima. Então, se eu fizer isso, ó, eu vou ter 20 menos 10t igual a 0. Tá? Igual a 0. Se eu tenho isso, igual a 0, eu tenho 10t para lá, vai ficar t igual a 2 segundos. Ou seja, demorou 2 segundos para atingir o ponto máximo. Demorou 2 segundos para atingir o ponto máximo. Então, a alternativa A. Qual é o instante em que ele atinge a alternativa máxima? 2 segundos. Tem lá 2 segundos. Beleza? Segunda pergunta. Qual é a altura máxima atingida? Ele quer saber o H. Como é que eu faço para achar o H? Pessoal, o H é a altura. A altura, ele me deu no enunciado. Ele falou que a altura vale 20 vezes t menos 5 vezes t ao quadrado. Ele me disse, ele me contou que isso é a altura. Só que lá no ponto máximo, o tempo é 2 segundos. A gente acabou de calcular. Então, a altura máxima vai ser 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Beleza? 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20 aqui. Aqui dá 20. Então, eu tenho 20 vezes 2 menos 20 vezes 1, dá 20, né? Então, essa altura H dá 20 metros. Legal, pessoal? Gostou ou não disso aqui? Treta pra caramba ou treta pra fácil? Coisa fácil isso aqui. Muito complicado. Muito complicado? Ó, a Viti falou uma coisa legal. O jeito de calcular a derivada é muito besta. Só que, é claro, pra vocês ainda não tá fácil, porque é a primeira vez na vida que vocês estão vendo. Pelo amor de Deus, gente. A primeira vez que mostraram pra gente multiplicação não foi fácil.
né? A primeira tabuada que a gente foi fazer na vida não era fácil. E hoje a gente acha a coisa mais fácil do mundo, né? Uma tabuada, né? Então, derivada tá sendo difícil porque é a primeira vez na vida. Mas, gente, na prática, ó, pega o expoente, tomba ele e tira 1. Pega o expoente, tomba ele e tira 1. E aí, o resto é física, né? Beleza? Esses símbolos tudo, nem sei o que é, muita coisa. É muita coisa, né? Mas olha só, ele usa alguns nomes padrões, né? Esse H aqui, ele poderia ser aquele S que a gente aprendeu a vida inteira. É porque nesse exercício ele quis chamar de H. Tá? Nesse exercício. Eu achei, assim, fácil esse negócio da derivada, só que a questão eu achei difícil. A questão é difícil pra caramba, pô. Sim, eu tô falando a questão mesmo. A questão, na parte de física, ela é muito difícil, porque você tem que pensar o seguinte, olha, quando o meu projétil atinge o ponto máximo, a velocidade dele é 0. Então, eu vou pegar a minha equação do espaço, vou derivar ela para igualar a velocidade, e aí eu vou igualar ela a 0, para achar o tempo em que eu demorei para atingir o ponto máximo. E aí eu achei a alternativa A. A alternativa B é pegar esse tempo aqui e jogar na formulinha da altura para achar a altura máxima que ele chegou. É difícil sim, viu? É difícil sim. Não posso falar que é fácil essa questão, não. É uma questão com muitas interpretações, tá? Muitas mesmo. Esse tipo de questão aqui, gente, normalmente cai no vestibular da USP, vestibular da Unicamp, da Unir, né? Pode cair isso aqui, tá? Eu não sei se a Unir tem 2 fases, gente. Vocês manjam? Se a Unir tem 2 fases ou uma só? Vestibular. Não faz ideia? Não quer falar também. Não tá afim. Unir. Vocês sabem se o vestibular tem 2 fases ou uma fase? Não sabem, né? Então, porque... Professor, eu não sei, mas eu vou dar uma pesquisadinha aqui agora, calma aí. Não precisa ver, depois você vê isso. É porque na primeira fase são questões de teste, né? Múltipla escolha. Na segunda fase, normalmente ela é questão aberta, dissertativa, tá? Normalmente. E aí você, ó, é uma questão bem típica de vestibular essa aqui, ó. São 2 fases mesmo, professor. São 2 fases? Aqui, aham. Então, provavelmente a segunda fase, ela é de dissertativa, não é de A, B, C, D, E, né? Normalmente é assim que eles fazem. E aí, ó, é uma questão boa para você estudar. Dado uma equação, ele pede algo sobre a velocidade. Então, você tem que derivar. Derivar. Beleza, pessoal? Então, a nossa aula acabou. Já estamos, a partir de amanhã, a gente resolve esses exercícios de derivada aqui, ó. Tudo envolve derivada aqui nesses caras, tá? E aí depois a gente vai para a aceleração. Beleza, gente? Valeu, então. Até amanhã. Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, professor.